Seja muito bem-vindo a mais uma aula, nosso cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPCEX. Eu sou seu professor de Física, Thiago Tolfo, e hoje vamos resolver alguns exercícios sobre ondas estacionárias e mais especificamente alguns exercícios sobre cordas sonoras. Sabe, instrumentos musicais de corda, seu violão, violino, violoncelo, esses instrumentos e como a física está relacionado com cada um desses instrumentos, como esses instrumentos estão relacionados com a física. Então chega de enrolação, vamos lá para o nosso primeiro exercício, exercício da FGV, dá só uma lida. Muito bem, se você leu direito esse exercício, eles nos dão duas figuras, onde essas figuras representam um instrumento musical, ou seja, essa figura aqui é um instrumento musical, esse daqui é o mesmo instrumento musical, porém tem uma pequena diferença, os seus harmônicos. Esse aqui está representando o primeiro harmônico, enquanto aqui está sendo representado o segundo harmônico. E ele pergunta pra gente o que acontece de um para 2, está aumentando velocidade, está aumentando frequência, está aumentando comprimento de onda. O que está acontecendo de um para outro? Bom, vamos analisar o seguinte. Nós sabemos que em uma corda sonora, quando essa corda sonora está gerando ondas estacionárias, a sua frequência, a frequência dessas ondas é dado por n multiplicado pela velocidade dividido por 2 vezes o comprimento L. Bom, se você perceber, o comprimento L é daqui até aqui, é o comprimento da corda, ou seja, é L para os dois casos, ou seja, L não está variando, L é constante. Esse aqui é o símbolo de constante. Bom, e a velocidade? O que será que está acontecendo com a velocidade? Será que ela aumenta, ela diminui? Se você lembra também, a velocidade de uma corda, a velocidade da onda em uma corda é dada por raiz quadrada de força dividido pela densidade ρ, densidade linear, massa dividido pelo volume. Ou seja, é o mesmo instrumento musical, é a mesma corda sonora. Se é o mesmo instrumento, é a mesma corda, eu estou variando a densidade da corda? Não, a densidade da corda, tanto na figura 1 quanto na figura 2, é a mesma. Se a densidade é a mesma, a força que eu estou prendendo elas, como de novo é o mesmo instrumento, então a força é a mesma. Então se a densidade é a mesma, a força é a mesma, a velocidade, ó, também é constante. Se a velocidade é constante, comprimento é constante, esse 2 é só um número 2, então o que será que vai acontecer com a nossa frequência quando a gente muda o quê? A harmonia, o número de harmônico, que é exatamente esse número n. Esse número n aqui é o nosso queridão número de harmônico. Lembrando que harmônico é com H. Então, beleza. Então, já que esse é o nosso número de harmônico, aqui a gente tinha o primeiro harmônico, aqui é o segundo harmônico, a gente está aumentando os harmônicos da figura 1 para a figura 2. Então, o harmônico está aumentando. Se o nosso número de harmônicos aumentar, são grandezas diretamente proporcionais com a frequência. Então, a frequência vai ter que aumentar também. Então, a gente vai ter que procurar uma alternativa que fala justamente disso, onde a frequência vai aumentar porque o número de harmônicos aumentou. E a velocidade, o comprimento permanecem constantes. Se você procurar alguma alternativa que fala sobre isso, você vai chegar na alternativa E de escola. Beleza? Qualquer dúvida, não esquece, deixa aqui nos comentários. Caso você não lembre dessas coisas, não lembre desse assunto, tem um vídeo na minha playlist Tolfo Física, onde a gente está ensinando a parte teórica sobre ondas estacionárias e ondas numa corda, cordas sonoras, ok? Agora vamos apagar isso daqui para o nosso segundo exercício, olha só. Exercício 2 é da VUNESP, caiu na Santa Marcelina. Dê só uma lida no que está falando. Ok, agora que você deu uma boa lida, você deve ter reparado que ele deu aqui uma onda sonora, uma onda numa corda, uma corda de um instrumento musical, e ele falou que essa corda tem um certo comprimento de 2 metros, e essa onda aqui nós temos 1, 2,
três nós sendo representados entre cada um dos seus extremos. E ele acaba perguntando qual que é o comprimento de onda dessa nossa corda, dessa nossa onda sonora. Bom, você deve estar pensando o seguinte, você viu ondas sonoras, ele deu um tamanho aleatório, ele perguntou o comprimento de onda. Vamos dividir cada onda dessa no meio, sem dó nem piedade. Vai lá e pá, 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 divide elas no meio. Aí você conta quantas partes nós temos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 partes. Então esses 2 metros de corda está sendo divididos em 8 partes. Aí você vai lá no seu cantinho do seu papel e você simplesmente anota isso. Em 2 metros nós temos 8 partes. Porém, você é inteligente, você sabe que o quê? Que o comprimento de onda, ele sempre vai equivaler a 4 partes dessa. Então, se 8 partes temos 2 metros, 4 partes, nós vamos ter x metros, que é o nosso querido comprimento de onda. Então, olha só, P com P, parte com parte, a gente não vai usar esse P para nada, né? Só multiplicar aqui em cruz. Então, nós vamos ter que lambda vezes 8 é igual a 4 vezes 2, que é 8. 8 está multiplicando, passo para lá dividindo, 8 dividido por 8, lambda vale 1 metro. Então o nosso comprimento de onda dessa corda, dessa onda estacionária aqui, que está sendo gerada nesse instrumento de corda, vale 1 metro. Na verdade, tem muitos meios da gente poder resolver esse exercício sem ser essa regrinha de 3. A gente pode só olhar aqui e usar a lógica, certo? O exercício ele deu que aqui vale meio lambda. Ou seja, essas duas partes vale meio lambda. Como que é 4 partes? Mais um meio lambda. Então, e a gente sabe que aqui é justo na metade. Então, a metade de 2, 1. Pronto, acabou o exercício. Esse daqui é aquele exercício para você, não perder tempo no vestibular, só olhar e marcar a alternativa certa. Beleza? Isso daqui vai acabar dando a alternativa B de boa, Thiago. Agora vamos para o nosso próximo exercício. Muito bem, próximo exercício é da UEL, dá só uma lida nele. Muito bem, se você prestou atenção, se você leu legal esse exercício, você viu que temos um cara tentando afinar o seu violão, ele está querendo afinar o seu instrumento usando um diapasão. Bom, o diapasão é um instrumento que ele emite uma certa nota, e essa nota ele possui a frequência de 440 Hz. E ele fala que quando o seu violão está afinando na corda Lá, a nota Lá do violão, e quando essa corda está no quarto harmônico, ela vai ter a mesma frequência de vibração, ou seja, eles vão emitir o mesmo som. E aí ele quer saber 1, 2, 3 e 4, qual que é verdadeiro e qual que é falso. Então vamos lá. A 1 está falando o seguinte para a gente. O comprimento de onda lambda da onda estacionária da corda Lá, que está no quarto harmônico, é igual a metade do comprimento total da corda. Então, se o comprimento total da corda é L, a metade, L sobre 2. Quer saber se isso daqui é verdade? Bom, você já deve ter pensado que o comprimento total L ele é igual a N vezes lambda, tudo isso dividido por 2. Mas o que é esse N? Lambda a gente conhece, lambda é o comprimento de onda, L é o tamanho total da nossa corda, no caso é a corda Lá, mas esse N é o número de harmônico. No caso, está em qual harmônico que vai ter a mesma frequência? O quarto harmônico. Então, no lugar de N, eu vou colocar o número de harmônicos, que é 4. Bom, nós temos 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Mas a gente não quer saber quanto que é L, a gente quer saber quanto que é lambda. Então, esse 2 que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, lambda vai ser exatamente igual ao comprimento L dividido por 2. Exatamente o que o exercício havia falado para a gente. Então, a 1 está corretíssima. Agora, vamos ver na 2 o que está pedindo para a gente, o que quer saber dessa 2.
Ele fala que a altura da onda sonora emitida no quarto harmônico na corda Lá, que foi as informações que ele deu, é diferente da altura da onda emitida pelo diapasão. Bom, primeira coisa, se você é música, que vai ser um pouquinho mais fácil de interpretar. Quando ele fala altura, o que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer sobre as frequências. Então aqui ele fala que a frequência do diapasão, vou chamar de FD, ele fala que tem que ser diferente da frequência do quarto harmônico, da nota Lá, claro. Então ele fala isso aqui é diferente. Isso é verdade? Não, já vou adiantar para vocês aqui, ó, tá errado, isso daqui é falso. Mas por que que é falso? Porque o exercício mesmo, ele desmente isso daqui. O exercício falou que quando a corda Lá está no quarto harmônico, eles emitem o mesmo som que o diapasão. Isso quer dizer que eles emitem a mesma frequência, uma frequência, ó, na mesma altura. Então isso daqui está errado, não é diferente, tem que ser igual. Então a frequência do diapasão tem que ser igual à frequência da corda Lá no quarto harmônico. Eles emitem a mesma frequência, eles emitem o mesmo som. Então a 2 está errada. Agora vamos ver o que fala a questão 3. Na 3 ele fala que a frequência do primeiro harmônico da corda Lá do violão é 110. Então a frequência do primeiro harmônico igual a 110 Hz. E aí, verdadeiro ou será que é falso? Mas aí ficou muito fácil, né? Quando a gente quer saber uma frequência de um determinado harmônico, que no caso é o primeiro harmônico, sabendo a frequência de um outro harmônico, nós podemos dizer que a frequência do quarto harmônico, que é o que a gente sabe, é igual a 4 vezes a frequência do primeiro harmônico. Se a gente quisesse a do terceiro harmônico, era só multiplicar por 3. Se quisesse a frequência do sexto harmônico, era só multiplicar por 6. Se a gente quisesse do 11º, era só multiplicar por 11 e assim por diante. Então, como a gente aqui, ó, a gente conhece a do quarto harmônico, a gente multiplica a do primeiro por 4. Então, a gente sabe que a frequência do quarto harmônico é igual à frequência do diapasão, que é 440 Hz. Isso é igual a 4 vezes a frequência do primeiro harmônico. Mas esse 4 está dividindo, ele vai passar para cá. Opa, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, a frequência do primeiro harmônico é igual a 440 dividido por 4. A frequência do primeiro harmônico é exatamente 110 Hz. Então, a alternativa 3 está corretíssima. Exatamente, a frequência do primeiro harmônico vai ser 110 Hz. Agora, por fim, para finalizar, eu vou apagar esse item 1 que a gente já viu que é correto e vai ver o item 4, que ele está falando no IV, o 4. Ele fala que o quarto harmônico da corda corresponde a uma onda estacionária que possui 5 nós. Então, ele está falando que o nós é 5. O número total de nós vale 5. Será que é verdade? Bom, você tem 2 meios de saber isso. O número total de nós é o número de harmônicos mais 1. Então, está em qual harmônico? Quarto harmônico. Então, é 4 mais 1, 5. Correto. Ou ainda, se você não lembrar disso, você sabe que o quarto harmônico ele tem 4 mundinhas. Então, a gente pode desenhar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, as ondas são essas daqui, são as ondas estacionárias. Aqui está a base delas, onde elas estão presas, onde essa corda do meu violão está presa. Temos o seu comprimento L. E os nós são essas partezinhas aqui. Então, é só a gente ver. Temos 1, 2, 3, 4, 5, mais uma vez, corretíssimo. Então ficamos aí como sendo verdadeiras a 1, a 3 e a 4. Se a gente for ver qual alternativa vai dar isso, vai dar a alternativa E de escola. Beleza? Qualquer dúvidas, comentários. Agora vamos para o último exercício desse vídeo. Exercício da UFPR, Universidade Federal do PR, da Solma Lida.
Muito bem, dá só uma olhada nesse exercício. Se você deu uma boa lida, você viu que ele deu uma equação para gente. A equação da velocidade de uma onda em uma corda sonora. Em qualquer corda, temos que a velocidade dessa onda é raiz quadrada de força dividido por ρ, que é a densidade linear. Lembrando, essa equação é muito recorrente no vestibular, então se por acaso você precisar dela, o exercício vai te fornecer. Porém, a da densidade linear é massa dividido pelo comprimento L. Então, da densidade, aí a gente teria que conhecer. Aí ele deu uma corda de 200 gramas, comprimento 1 metro e frequência 25 Hz. Ele quer saber qual que é essa força aqui, ó, que está segurando, está prendendo essa corda aqui. Bom, então vamos lá. Você já tem essa equação, velocidade é raiz de força vezes a densidade. Vamos ver, tem como achar a densidade? Tem sim, ele deu a massa e ele deu o comprimento, massa pelo comprimento, temos a densidade a gente tem. A força a gente quer, falta determinar a velocidade a gente ainda não tem, então a gente pode achar. Como que a gente vai achar? Vai lamber ferida, equação fundamental da ondulatória, velocidade é igual a lambda vezes a frequência f. A velocidade é o que a gente quer, o comprimento de onda a gente não tem, mas a frequência a gente tem. Então, como que a gente pode achar esse comprimento de onda? Bom, você vai fazer o seguinte, você sabe que a corda tem 1 metro. Aí você vai lá e vai dividir todas essas ondas, essas amplitudes aqui, ó, no meio. Quantas partes nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Você sabe que 10 partes vale quantos metros? 1 metro. Mas você sabe que sempre o comprimento de onda lambda vai ser 4 partes. 4 partes vale lambda. Então fazemos aqui, ó, uma regrinha de 3, onde a gente sabe que lambda vai ser igual a 4 vezes 1, 4 dividido por 10, 0,4 metros. Lambda vale 0,4. Então vamos substituir aqui. A velocidade é igual a 0,4 vezes a frequência que ele deu, 25 Hz. Então 0,4 vezes 25, a velocidade vai acabar sendo igual a 10 metros por segundo. Achamos a velocidade, praticamente o exercício acabou. Então a gente vai ter o quê? Que a velocidade, vou pegar essa equação aqui, ó, a velocidade que vale 10 metros por segundo é igual a raiz quadrada da força dividido pela densidade linear. Mas vamos achar a densidade aqui. É massa pelo comprimento. Vamos deixar tudo no sistema internacional, vamos passar esse gramas para quilogramas. Bom, 200 gramas é igual a 0,2 quilogramas dividido por 1. 0,2 dividido por 1, 0,2. Então, ficamos com 0,2. Bom, vamos fazer essa raiz sumir daqui. Para isso, eu vou levar o do 10 ao quadrado e elevar tudo isso ao quadrado. Quadrado com raiz, vai embora. 10 ao quadrado é o famoso 100, igual a força dividido por 0,2. Esse 0,2 está dividindo, passa para lá, multiplicando. Então, a gente vai ter que a força F vai ser igual a 100 vezes 0,2. Então, 100 vezes 0,2 vai acabar dando uns 20 newtons. Isso daqui, se a gente parar para olhar, vai acabar dando a alternativa B de boa, Thiago. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou seu professor de Física, Thiago Tolvi. Até a próxima.